E aí, instrumentador, você já passou muito perrengue e desafio dentro do centro cirúrgico? Se já ou se não, fica aqui com a gente que a gente vai compartilhar muita história com vocês hoje. Eu sou a Vivian, instrumentadora há 15 anos, mais na área da neuro, e hoje eu tô aqui com as minhas parceiras, a Mari. Sou a Mari, mais conhecida como Mari, né? Mas sou Mariana, instrumentadora cirúrgica, sou especialista em instrumentação pediátrica, mas já atuei em outras especialidades. Agora eu vou passar para vocês também a Nath, que faz parte desse trio, que é multifuncional. Isso é uma verdade, gente. Me chamo Natália Rangel, atuo há 12 anos na instrumentação e eu trabalho em várias especialidades. Então, uma coisa que a gente não vai ter assunto hoje vai ser perrengue. Não vai faltar. Não, né? vai faltar. Não vai faltar. E nós, né, nós três já passamos por vários desafios, tanto dentro, né, da instrumentação quanto fora, que reflete na nossa vida pessoal também. Mas hoje eu quero puxar para vocês, pra gente poder compartilhar um pouquinho sobre nossas dificuldades no início do estágio. Vocês já passaram por alguma coisa, Vivi? Muito. Nossa, muitas. Assim, meu primeiro dia de estágio, eu tive tudo pra desistir da instrumentação. Eu acho que Deus quis muito que eu ficasse. Porque, assim, a minha vontade era pegar minhas coisinhas e ir embora. Sim. Porque, gente, pode botar aqui alguém deitado todo aberto, assim, quebrado, lá, que eu vou ficar, mas falou pra mim que tá morto. Deus, já começou assim? Eu já comecei assim. Nossa! Cheguei pra assistir uma amputação, o paciente faleceu, e aí ninguém me avisou que ele ficou no corredor, eu debrucei na maca, saí conversando. Meu Deus! E todo mundo rindo, e eu falei, gente, vocês estão rindo do quê? Vivian, olha aí que eu tô do seu lado. Eu falei, gente, Óbito. é ele? Misericórdia. E na noite eu fazia o estágio à noite, e na madrugada eu sonhei que ele tinha vindo, porque ele queria a perna dele. E eu acordei assim, gente, ele quer a perna dele. Todo mundo, Vivian, quer perna de quê? O celular da minha supervisora caiu na perna. Gente, foi assim, sabe, tudo pra te testar. Deus falou assim, Isso isso primeiro aqui dia? Primeiro dia de estágio, gente. Deus falou assim, é aqui que você quer ficar? Então toma. Vê aí se é isso que você quer. Ai. E aí, no dia, quando eu cheguei em casa, eu falei, cara, fico ou não fico? O que eu vou fazer? Aquele momento de decisão. É o tudo ou nada, é o win, né? É o isso win. mesmo que eu vi, a instrumentação Quando é a gente isso. escolhe uma profissão, a gente escolhe na intenção de ficar a vida inteira. É. Eu falei, é a vida inteira que eu vou ter que ficar com a perna de alguém, de repente. É isso mesmo, Eu vou ter que ficar tendo pesadelo, né? Sim. E eu fiquei muito reflexiva. Eu falei, não, deixa eu ir pro segundo dia pra ver poder. como é que vai ser. No segundo dia já foi mais light, ninguém... Mas é muito importante falar, porque muitas pessoas desistem, Logo né? E no não início, tentam novamente. Não tentam, né? E isso é muito comum a gente ouvir, assim, de pessoas, eu passei por experiência X, não fui, não voltei, porque, fiquei desestimulada, achei que a instrumentação era só isso. Na verdade, não era só isso, né? Não é muito além, né? Eu sempre falo que a instrumentação é muito além do passar ferro. Muito, Né? Porque nossa. quando a gente fala pra alguém, eu sou instrumentadora, você que passa o ferro? E eu respiro e falo, quem dera, fosse só isso. Mari, e você? Já passou algum perrengue no início do estágio pra compartilhar com a gente? São todos os dias que praticamente a gente passa, né? Mas eu me lembro assim, eu acho que me apaixonei por neurocirurgia, né? Depois a gente vai contar um pouquinho mais pra frente como é que a gente se conheceu, que na verdade a gente se conheceu de uma maneira muito legal, mas eu não conheci a neurocirurgia de uma maneira muito legal, porque eu lembro que a gente... Neuro não, gente. Vou ficar quieta, que senão eu vou ter hater. Não, eu sou apaixonada por neuro, assim, declaradamente. Eu sou Mas eu suspeita. lembro. Por quê, Prefiro não né? comentar. Mas eu lembro Aquela mistura que Deus fez e deu certo, né? Exatamente. E eu fui parar na pediatria, assim, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu lembro que no primeiro dia de estágio eu tava lá praticamente sem nenhum estagiário. E aí a supervisora foi e falou que eu tinha um perfil pra neurocirurgia e falou, vai lá, mas eu não tenho tempo de te explicar tudo. Então eu vou Jogada do pincelar pra penhasco. você, porque na época do meu na época das minhas aulas, eu nunca tive contato com os materiais de neuro, era somente a teoria. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, caraca, o que é isso aqui mesmo que eu não lembrava? E assim, eu fui direto pra um aneurisma, sabe? Nossa! E aí, tava acabando minha hora de estágio, porque entrou aquele paciente, tava acabando minha hora de estágio, não tinha ninguém pra colocar no meu lugar. E a cirurgia precisava continuar. E aí, acabou que, assim, eu fiquei umas 4 horas depois do meu horário estipulado, eu tava assim, exaurida, muito cansada, e eu tive que ficar. E aí, na época, eu deixei cair um dos materiais, que eu não me lembro exatamente. Né?
E aí, ou seja, até para buscar esse material já era de noite, não tinha quase nenhum estagiário, os circulantes estavam todos nas suas salas, porque eles acabaram instrumentando, né, naquele determinado momento. E cadê o material? E aí tiveram que esperar aquele material, eu fiquei assim, super nervosa. No final deu tudo certo, o paciente sobreviveu, porque no estágio seguinte eu voltei lá e procurei saber pelo paciente, mas o material caiu no chão, depois conseguiram trazer esse material, outro material esterilizado, mas assim, foi um perrengue. Falando aqui agora, a gente pensa que tranquilo, mas na hora você tá lá sozinha, já passou do seu horário e querendo ou não, tá tarde, num lugar super longe, você tá ali passando por uma situação que você não tem o mínimo conhecimento. E caiu o material, né? Que você precisava naquele momento. Nossa, gente. Tá vendo cada imagem aqui. Eu, no início do estágio, eu lembro de uma situação, assim, que me marcou muito. Porque tem a ver com óbito e tem a ver com vida. Eu participei de uma cesárea, bem no início do meu estágio. E a paciente normal, sendo que o feto estava em sofrimento. E naquele dia o feto veio a óbito. E a gente sabe que na cesárea, nesse programa, por todo momento a gente bota música, o pai tá presente, às vezes leva alguém para poder filmar. E naquele momento, assim, o pai bem angustiado, a mãe nervosa também. E é óbvio que a gente tentou reanimar o bebê e tal. E assim, gente, foi o primeiro contato que eu tive com a cesárea. Minha primeira cesárea na vida. Então, imagina a minha cabeça. Eu ali esperando que o bebê chorasse, nada do bebê chorar, passa pro pediatra, enfim. Aquelas coisas que a gente já sabe, o bebê veio a óbito. O pai chorando, enfim. Aquele caos na sala, sabe? Tenso. É muito tenso. E no outro dia, eles me colocaram pra poder fazer uma criança. Me escalaram no estágio pra fazer uma criança. Cirurgia pediátrica. Uhum. E assim, a minha cabeça não tinha dormido, né? Porque como que você lida com aquilo? Como que você... Assim, uma coisa que até hoje é difícil pra gente falar sobre essa parte da saúde, né? Da perda. E principalmente quando o objetivo é da criança nascer, e não... Sim. Então, foi algo que me marcou muito, eles me colocaram e aquilo acabou comigo. Eu tenho uma foto até hoje... Eu, na escada do estágio, assim, derramando lágrimas, porque eu falei assim, como que eu vou entrar de novo? Sabe? Que você fica em um looping. É esse equilíbrio emocional muito importante pra gente, instrumentadores, né? Uhum. Que a gente lida com todos os... Eu trabalho da oncologia com a cesárea. Então, é uma pessoa lutando pela vida... E o outro lutando pra nascer. Então, eu vivo o extremo dos dois mundos. E eu sou apaixonada, por isso que a gente acaba se tornando mais humano, vamos dizer assim. Então, a parte emocional nossa é muito importante. Muitas pessoas falam que as pessoas da área da saúde se tornam mais duras. Sim. Não sei se você vai virar... Você tá mais fria. Sim. E não. Eu sempre falo, não é que a gente... Eu não tô mais fria. Hoje, eu avalio muito as coisas. Uhum. Hoje tem coisas mínimas que pra mim tem um valor gigante que antes de eu ser da saúde não tinha. Sim, exatamente. Você tá ali com a sua família, compartilhando de um momento, de um almoço de domingo. Hoje isso pra mim, que a gente vê é o tempo de qualidade, as pessoas lutando pra vida, e a gente tá ali com saúde. Gente, perrengue todo mundo passa. Exatamente. Mas a gente tá com saúde, a gente tem o nosso trabalho, tem a nossa família perto da gente. E eu falo isso, não que eu não estou mais dura ou mais fria. Eu hoje avalio as situações e dou valor às coisas pequenas que antes eu não dava. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas algumas pessoas falam, Natália, quando você coloca o capote, você muda o seu semblante. Sim. É exatamente isso. É como se eu entrasse em um personagem. Cada um tem um personagem. Você tem um personagem na sua casa, você tem um personagem que tem a sua personalidade em uma área. E é exatamente... Eu sinto isso, que quando eu coloco o capote, ali é a Natália profissional. Porque se eu levar pra emoção, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Eu acho que é exatamente isso que também passa por mim. Eu entro num hiperfoco ali, eu esqueço da minha bexiga, eu esqueço do meu estômago, eu esqueço de qualquer coisa. Eu tô focada ali naquele momento. E depois, quando eu saio, eu fico, meu Deus, já são tantas horas, eu não fui no banheiro, não bebi água. E aí você começa, né? Mas assim, o hiperfoco realmente é só naquele ato cirúrgico. Nem que a gente depois chore no nosso secreto ali. Sim. Que a gente sabe quantas vezes eu tomando um banho e falo assim, meu Deus, enfim. Não, quantas vezes a gente sai da sala. Já aconteceu comigo várias vezes. E aconteceu... Tem uns 2 meses isso. O paciente entrou falando umas coisas, eu não consegui me conter. Eu saí da sala, fui no vestiário, chorei, sequei.
respirei, passei, bebi um copo d'água e voltei. Até porque nós somos humanos, né, gente? As pessoas esquecem por mais que a isso, gente por mais tente manter a razão e não a emoção. Exatamente. Acontece. O equilíbrio 100% nunca tem, né? Eu falo que a vida equilibrada pra mim não existe. Pra você estar aqui em algum ponto, algum outro ponto vai estar mais pra baixo. E aquela frase, assim, meio clichê, né? Se você não se emociona com determinadas coisas, acho que você morreu por dentro, né? Então não tem como... você levar uma situação, de repente, como essa, né? De um feto morto pela primeira vez e você ficar assim, não ficar impactado. Então, eu acho que isso realmente faz diferença. Então, mas vocês já passaram por alguma situação em relação a... Alguém pediu algum material específico e vocês não saberem o que significava, o que era na época do estágio? Muito, né? Eu acho que até hoje, né? Opção de resposta, sim ou com certeza. Me bota na neuro que vocês vão ver que eu não sei absolutamente nada. Eu, se for pro parto, já vou olhar e falar, meu Deus. Cada um no seu quadrado mesmo, né? Não, várias, assim, mas o que foi? Conta, Nath, o que aconteceu? Então, eu acredito que o curso, como qualquer outra formação nossa, a função dele é te dar o básico. Cabe a gente ir atrás de mais conhecimento, com certeza, né? Da nossa formação acadêmica. E, pelo menos na época que eu entrei, gente, isso tem 12 anos atrás, a gente não tinha muito acesso a curso, muito acesso a profissionais que queriam ensinar a gente. Até hoje a gente ainda tem... Você tem 12 anos formada? 15. 15 e 7. Escadinha. Experiência aqui de todos os níveis. Então, eu ficava muito fechada de conhecimento. Então, a gente passa muitas dificuldades dentro das cirurgias de um médico pedir um instrumental. Eu amo vídeo. Hoje eu sou especialista em vídeo, eu adoro. Mas no início, tal da Marilyn. Gente, até hoje, fala Marilyn. Eu não sabia o que era. Mas por quê? Porque na minha formação, não teve uma pincelada sobre videolaparoscopia, mas a gente não entrava muito a fundo. E hoje, a maioria das cirurgias, ela é endoscópica, né? Até mesmo para a recuperação do paciente, tem todo um contexto por trás para a indicação por cirurgia endoscópica. E eu vi muita necessidade disso, né? E foi algo que nós conversamos sobre essa escassez de conhecimento na nossa área. E você, Vivi? Não, minha primeira cirurgia com o médico que eu trabalho, eu falei, doutor, tô saindo do estágio agora, então não tenho muita experiência. Eu acho que você deixar claro para a equipe. Essencial. Não adianta você falar que você sabe, se você não sabe, porque vai cair no meio de algum momento. Então eu fui muito clara com ele. Falei, olha, eu tô terminando meu estágio agora. Ser transparente é essencial. Transparência é perfeito. E ele falou, ok, eu vou precisar de gás montada, turunda, cotonoide. Eu olhei e falei, oi? O que é isso? E eu falei, doutor, então, o que é isso? Não, tudo bem, eu vou te mostrar ali. Aí eu entrei, né, nos paramentamos, e aí ele foi começar a me falar o nome do instrumental. E algumas coisas eram muito familiares por conta do estágio. Eu tive uma carga horária muito grande de estágio. Hoje parece que está diferente. Eu fiz 600 horas de estágio. Eu fiz 350. Então, horas em cirurgia. Em cirurgia. Isso é importante. Não era o plantão que a gente ficava lá que contava. Entrou no parto, durou 40 minutos, 40 minutos na sua academia. Exatamente. Então eu tinha alguns instrumentos sim, mas alguns eu olhava e falava, meu Deus... Isso. E a gente ainda passa por situações do cirurgião colocar o apelido no instrumento. Tem isso também, E você fala, tá, quem é essa? Você pode apontar aqui na mesa pra mim, por favor? E uma coisa que eu acho muito importante da questão de conhecimento, da defasagem que a gente tem, não é porque eu sou da neuro que eu só vou ver instrumental de neuro. Com certeza. Né? Eu me deparei com acesso nasal e eu precisava saber otorrino e eu não sabia otorrino. Então, assim, não se prendam só na especialidade de vocês, né? A gente precisa abrir o leque. Neuro. Ninguém nunca imaginou uma cirurgia de neuro por via endoscópica. E hoje a gente tem. E entrando nessa parte, Mari vai falar um pouquinho dos perrengues dela, mas eu te conheci no evento que você falava sobre neuro. E eu ficava... Gente, até hoje eu tenho anotado isso, tá? Que eu coloquei... Eu falei assim, cara... Eu mandei, eu acho que, se eu não me engano, isso pra você. Eu falei assim, gente, que é isso? Tem um parafuso, tem não sei o quê. E eu anotando. É muito complexo. Muita coisa. Mas é um fecho, assim, muito importante que ela falou sobre a questão da otorrino, porque, inclusive, né, isso também, mais uma vez, vai ser um tema para um outro momento. Quando eu acompanhei a Vivi nas cirurgias, a gente
chegou a participar, né, de algumas cirurgias na hipófise, né? E aí que é do material de otorrino. Exatamente. E aí eu fiquei assim, chocada, porque eu comecei a ver os materiais que não era o que a gente não tem acesso, realmente né? vê. E aí eu realmente fiquei assim, eu acho que foram 2 cirurgias que a gente chegou a ver, eu lembro exatamente até o hospital. E aí eu fiquei impactada porque eu não conhecia nada sobre otorrino, né? E aí eu tive que estudar também aquela especialidade, entender o que é uma tacarracha, né? Eu nem sei o que é. Olha, primeira vez eu falei, repete, não, de novo. E aí eu comecei a ver assim, eu falei, caraca, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. Não é só aquela, eu vou trabalhar somente com isso aqui. Não, é isso, mas isso. E agora também tem endoscopia também, que aí começa outras coisas. É porque, assim, eu sou suspeita pra falar. Eu amo neuro, né? Então eu gosto, me interessa bastante. Eu ainda vou voltar a esse perrengue, essa questão da época do estágio, assim, porque eu me lembro que eu tava numa cirurgia, como os apelidos, né, que os cirurgiões colocam nos materiais, aí ele foi pedir um caicai. E na época eu falei... Caicai é famoso. Caicai é famoso. Olha como que a gente não sabe tudo, galera. A gente não sabe. Se você conhece o caicai, bota aqui pra gente. Aqui, você conhece o caicai? E aí ele foi pedir um caicai, eu falei, caraca, que... Ih, doutor, Caí é essa? Eu falei, que é isso? Eu não sei o que é caicai. E aí, assim, a gente sabe que determinados cirurgiões na época de estágio, alguns têm mais paciência, outros não. E aí, nesse dia, eu peguei um cirurgião que não tinha muita paciência, e aí ele foi, só pegou da mesa assim, com raiva, e na hora eu aprendi o que era o caicai. Eu nunca mais vou me esquecer o que é aquilo ali. Porque ele me devolveu, eu tive que fazer a limpeza, né, do material. Mas, assim, são perrengues que a gente passa na época do estágio que é muito louco, porque a gente nunca mais esquece. Nunca mais esqueci o que é caicai. Eu falo que o ouro, ele é forjado no fogo, né? Sim. Então, ele é moldado no fogo. Até então, ele é uma pedra bruta. E é exatamente assim no estágio. A gente não sabe nem o que tá acontecendo ali. Você é jogada do penhasco e é um cirurgião que grita com você ou fala mais firme, aí tu nunca mais esqueço. Você já tá na tensão do início, você já tá tremendo, suando. E eu me lembro assim perfeitamente, porque eu tava super nervosa. Foi a primeira vez que eu tava instrumentando ortopedia. E aí eu chegava, eu dava material pra ele. Licença. Dava material pra ele assim. Ele, não, é assim que você tem que passar. Aí depois no final da cirurgia eu fui, né, agradecer pra ele. Ele falou assim: você nunca mais vai me esquecer de mim. Realmente, eu nunca mais esquece. Nunca mais. Fixa na memória da gente. Exatamente. Né? E são coisas muito particulares, porque aí vai ter um outro cirurgião que não quer que você bata com o instrumento na mão dele. Exatamente. Né? Eu falo que é colocar o pé na água, né? A gente vai pra ver a temperatura. Tem cirurgiões de uma maneira, cirurgiões mais calados. Eu trabalho com cirurgiões metódicos. Tem que ter às vezes nem vai usar, mas ele quer aquilo dali na sala. Sim. E tem outros que já... Natália, o que tem? O que Vamos tem, trabalhar com o que tem. Então, assim, você vai levando de acordo com cada médico, cada personalidade. A gente vai se adaptando. Se adaptando. E aí tá mais um ponto que nós podemos falar. Que é como que vocês conseguem lidar com cada personalidade de médico? Que é algo... Lidar com pessoas já é difícil, amor. Agora, lidar com médicos é mais difícil ainda. Não, realmente é muito difícil. Pera. Segura a câmera, corta pra mim. Vamos deixar esse assunto pro próximo podcast. Porque se der uma coisa que a gente faz, é ter muito assunto. E, gente, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí a notificação pra vocês poderem acompanhar. Porque, olha, tem assunto e assunto bom, hein? Muito. Então, beijo. Até a próxima.